correção da página 309 do nosso livro. Primeiro, o exercício 1. Vamos ler. Determine a medida de perímetro do polígono ABCDE. Então, esse polígono eu tenho que fazer, se eu quero o perímetro, eu vou somar 5,8 centímetros mais 3,6 centímetros mais 8,3 centímetros mais 2,5 centímetros mais 4,2 centímetros, resultando em 24,4 centímetros. Vamos ao segundo exercício. A medida de perímetro de um quadrado é de 14,4 centímetros. Qual é a medida de comprimento do lado desse quadrado? Então, se eu tenho 14,4 centímetros é a medida de um quadrado, eu vou dividir essa medida em 4 partes. Lembrando que quando eu tenho que fazer uma divisão e nessa divisão eu tenho um número com vírgula no dividendo, no divisor ou nos dois, eu tenho que eliminar esse número eliminar essa vírgula, na verdade. Eu expliquei para vocês nas últimas aulas que a gente faz multiplicações por 10, ou por 100, ou por 1000, de modo que os dois números acabem ficando equivalentes a esses números dados, mas sem as vírgulas. Uma forma prática de explicar isso também, que como vocês gostam de falar, que é um truque, né? É o seguinte, eu igualo as casas decimais, ó, coloquei outra cor. Ou seja, como aqui tem um algarismo à direita da vírgula, eu vou colocar um algarismo à direita da vírgula. E o próximo passo é fazer a divisão sem a vírgula. Dividido por 40. Então, 14,4, que era dividido por 4, eu igualo as casas decimais e apago a vírgula. Simplesmente isso. Deixar o mesmo número de casas decimais e apago a vírgula. E daí eu faço o quê? Eu vou para o algoritmo da divisão, que é a continha armada. E vou lá, 144 dividido por 40, quantas vezes? 3 vezes 40, 120. Sobram 24, acrescento um zero, ponho a vírgula, 240 dividido por 40, 6 vezes 40, 240 e sobra 0, 0, 0. Acabou, então deu aqui 3,6 centímetros cada lado. Terceiro, o perímetro de um retângulo mede 20 centímetros. A largura do retângulo tem medida de comprimento de 3,5 centímetros. Qual é a medida de comprimento da altura desse retângulo? Então, é um retângulo. Ele disse que eu tenho um dos lados com 3,5 centímetros. Se é um dos lados, então são os dois, por ser um retângulo, não é um trapézio, um quadrilátero qualquer. E o perímetro é 20. Se o perímetro é 20, significa que eu tenho 20 menos 3,5 menos 3,5. 20 menos, então fica 20 menos 7, que dá 13. E depois 13 dividido por 2 vai dar 6,5. Então, este lado mede 6,5 e este lado mede 6,5, certo? Agora sim, né? Agora que eu fiz certo, tá certo. Vamos ao próximo. Exercício 4. José vai cercar com tela um terreno que tem as medidas de comprimento indicadas na figura. Cada metro de tela custa R$ 6,50. Então, ele vai cercar aqui um terreno todo. Eu preciso primeiro descobrir qual que é o perímetro desse terreno. Então, eu vou somar 6,50 mais 4,60 mais 8,40 mais 5,80. Dá
25,3 como resultado. Agora eu vou fazer 25,3 vezes 6,50. Faço a multiplicação. Esse zero do 6,50 pode aparecer ou não. E aí, a resposta final é 164,45. Então, ele vai gastar R$ 164,45. Exercício 6. Use uma folha de papel quadriculado e apenas números naturais. Quantos e quais retângulos você pode desenhar com medida de perímetro de 36 unidades? Um deles já está representado abaixo. Então, ele já colocou o retângulo que tem 6 por 12, né? 6 aqui, 12 aqui. Afinal de contas, 6 mais 6 mais 12 mais 12 é igual a 36. Todos os retângulos possíveis são esses daqui. Então, eu tinha aqui o primeiro que era de 6 por 12 e daqui eu tô diminuindo 1 no comprimento e aumentando 1 na largura e tô mantendo sempre o perímetro igual a 36. Então, essas são as dimensões dos 9 retângulos possíveis. Ou seja, utilizando apenas números naturais e para formar retângulos com perímetros iguais a 36, são essas as 9 possibilidades.